Quando eu li a primeira parte do livro sobre a sua infância, eu acabei percebendo que seu pai era muito abusivo, Yeah. fisicamente. Uma coisa é ser emocionalmente e outra fisicamente, mas os dois é o conjunto perfeito para estabelecer o caos absoluto na vida. E parecia que ele era bem ruim. Era mal, tudo era culpa sua e você estava sempre errado e não estava no nível dele, tanto você quanto seu irmão e Certo. sua mãe. E era abuso constante, aquela história sobre quando você estava se curvando e ele te espancava várias e várias vezes e você estava ofegante e sem fôlego. Eu Certo. fiquei tipo, meu Deus do céu, caramba! E como você lidou com isso? Como você superou o abuso físico e emocional constantes? Sabe o que mais? Era tudo o que eu sabia. Então, quando você nasce com isso, é tudo o que você sabe. Quer dizer, você sabe que algo não está certo, porque na minha mente, quando eu era criança, a maneira como eu estava processando as coisas não estava certa. Quer dizer, eu sofro de estresse tóxico severo. E esse foi um dos grandes motivos. Eu tinha dificuldade de aprendizado, meu foco na vida estava longe, eu estava com medo. Eu estava com medo de tudo. E quando você tem esse tipo de base crescendo, é aí que você começa a vida. Está sendo abusado, ter de trabalhar a noite toda em um ringue de patinação, não ir à escola, e você tem um cara em cima de você que é alcoólatra, e no segundo em que se bebeda, ele enlouquece. Então, em nossa casa, vivíamos com medo. E a única coisa que não pode ser removida da cabeça de uma criança é o rosto de sua mãe. O terror da sua terror do mãe, rosto isso é de o minha pior. mãe. Então, eu não me importava com meu irmão, eu não me importava comigo, mas ver essa mulher que deixou de ser Mary Poppins, a pessoa mais doce do planeta Terra, para se transformar em uma concha, em uma pessoa cujo rosto se torna estoico, uma pessoa que não tem emoções. Isso muda uma criança. E quando você é jovem e você tem que crescer muito rápido, então aos 8 anos minha mente era como de uma pessoa de 40 anos. A vida desabou sobre mim. Isso faz seu cérebro... Quando você está brincando com as crianças, você tenta evitar ser atingido o tempo todo. É. E todas essas coisas. E na sua casa, que deveria ser um espaço seguro, você apanha exatamente. de novo. E o que é engraçado nisso é que morávamos na Paradise Road. Morávamos na Estrada Paraíso. É, não foi Não. paradisíaco. Era tudo menos paraíso. Uma vez fechadas as portas, bem, meu pai deu a todos uma visão diferente de como era. Usava um terno bonito, sorria. Isso mesmo. Seu pai é incrível, disseram, mas as portas se fechavam e o próprio diabo saía. Então, foi difícil. E é por isso que minha fundação foi tão atingida quando jovem. Então você pegou a saída dos esportes e disse, eu vou treinar muito forte para ser melhor em um lugar diferente, desenvolvendo uma nova habilidade em uma coisa diferente. Mas com sua dificuldade de aprendizagem, com seu pai te batendo, gritando com você, te desafiando emocionalmente com o racismo que você passou, as diferentes lutas que você teve com valentões na vida inteira, qual foi o obstáculo mais difícil de ultrapassar até 15, 16 anos? O obstáculo mais difícil era eu mesmo. Comecei a perceber cada vez mais que todas aquelas pessoas tinham ido embora. O que me estava perseguindo era eu. Não consigo controlar meu pai. Não consigo controlar as pessoas me chamando de negro. Não consigo controlar todas essas coisas. Mas eram coisas que me puxavam para baixo. E então começou a se tornar minha realidade. Minha realidade foi o que eles fizeram. A conversa mais importante que você terá em sua vida é aquela que você tem consigo mesmo. E minha conversa foi absolutamente horrível. E o que você dizia a si mesmo? Eu sou burro. Eu não sou ninguém. Quer dizer, meu pai era ótimo em jogos mentais. Um homem bêbado e inseguro fará com que todos ao seu redor se sintam um inferno. Porque ele não quer dar a eles nenhum poder. E é por isso que ele foi tão malvado com minha mãe, comigo e com meu irmão. Porque ele não queria que ninguém estivesse acima dele. Ele queria manter você embaixo. Então, quando você cresce com todas essas coisas, todo esse ódio... E não eram apenas as surras. Eu poderia aguentar as surras o dia todo. Era uma tortura mental. Então, em ter idade, seus pais colocam você em um diálogo de confiança ou você não é ninguém. Então, aquela voz na minha cabeça era: eu sou um perdedor. E então foi confirmado
quando cheguei à escola, e no terceiro ano, eu estava ficando para trás. Eles queriam me colocar em uma escola especial. Você sabe, com crianças que não podem aprender. O que meu pai disse foi confirmado. Então isso se confirmou. Então comecei a trapacear. Comecei a perceber, sabe uma coisa? Estou tomando o caminho mais fácil novamente. E a partir daí, começou uma bola de neve. Agora as crianças me chamavam de negro. Mas não eram todas as crianças. O que acontece é que você começa a ter uma imagem de que todo mundo te odeia. Porque sua realidade se torna tão grande que você não consegue ver a imagem clara. Podem ter sido 3 ou 4 Exato. crianças, repetindo e Certo, repetindo. mas para mim era a cidade inteira, É. o mundo inteiro. O mundo me Exato. odeia. E foi aí que se tornou tóxico. E foi aí que eu me tornei o meu pior inimigo. Uau. Então foram essas as Foram as conversas. conversas. Então, eu estava no Brasil, Indiana, e a cerca de 10 minutos do Brasil, Indiana, há uma pequena cidade chamada Center Point, Indiana. E Center Point, Indiana era, na época, um grande centro para o KKK. Em 95, o clã marchou no desfile de 4 de julho. Não sei se há fotos, mas se não houver, há uma foto no livro, de 95, de cruzes sendo queimadas apenas a 10 minutos da minha casa. A 10 minutos da sua A casa. 10 minutos da minha casa. Uau. Então, quando você tem toda essa negatividade crescendo e você está trapaceando e seu pai bate em você, e então o noivo de sua mãe é morto, uma tragédia após tragédia após tragédia, e então você chega a isso. E sua mãe trabalha em 3 empregos, ela não está em casa o dia todo, ela nunca viu nenhuma das minhas notas, não sabia o quão mal eu estava indo na escola. Ela estava ganhando dinheiro e eu era o homem da casa. Mentindo, escapulindo, não indo à escola. Trapaça, roubo, tudo. Sim, claro, tudo que eu podia. Então, um dia eu saí da escola e vi, negro, nós vamos te matar, no meu carro. E fui procurar o diretor. Houve vários casos assim, fui procurar o diretor, mas ele não conseguiu me dar nenhum conselho. E eu não queria contar para minha mãe. Ela já estava chateada com as surras do meu pai, ainda por cima o noivo dela foi morto. Então, eu não queria chateá-la. É a última coisa Sim. que ela ia pensar. Eu lidei com isso toda a Sim, minha vida. eu não queria incomodá-la com nada. Então, eu afastei tudo dela. Eu estava no Lava Jato tentando limpar aquilo tudo, estava indo para casa. 2 semanas depois, ela recebeu um bilhete da escola que dizia: seu filho vai reprovar, não vai se graduar. Ela disse: o que é isso? Eu tive que ser honesto com a minha mãe. Com todos os anos de decepção, de todo bullying, de tudo isso e tudo mais. E ela estava em uma situação tão ruim em sua vida, que o melhor que ela pôde fazer foi dizer: quer saber, não importa, você vai reprovar. Você vai reprovar na escola. E eu pensei, meu Deus, ela estava em um lugar escuro. E eu estava num lugar escuro. Estávamos sozinhos, na mesma casa, mas vivendo vidas diferentes. E percebi naquele momento da minha vida que ela era uma ótima mãe, mas eu estava sozinho. E foi aí que a grande mudança aconteceu para mim, então eu disse: vou me alistar no exército. Já se inscreva no canal e vá no link da descrição para se tornar o protagonista da sua vida.